As petições intermediárias no seu processo eletrônico devem ser protocoladas via painel do representante processual, acervo. Então, você vai no seu acervo vai clicar na comarca e vai abrir o processo que você pretende peticionar. Então, abrir o processo, você vem aqui na aba Incluir petições e documentos, e todas as suas petições intermediárias devem ser feitas por aqui, inclusive a contestação. Então, vamos supor, você foi lá em processo, outras ações, solicitar habilitação, juntou a petição e a procuração, o processo foi liberado no seu acervo geral. Então, você vem aqui no Incluir petições e documentos, vai selecionar a petição, vai selecionar petição. A descrição você pode colocar contestação. Ok, o número do processo é opcional. Você vai colar a sua contestação no editor de texto ou então vai escrever segue contestação em PDF. Lembrando que é recomendável você utilizar a fonte Helvética ou Geórgia. E o tamanho da fonte é 14, que é o 12 do Word. Colocou segue contestação em PDF, você vai clicar em salvar. Clicou em salvar, aqui embaixo você vai adicionar a contestação com todos os documentos. Então, todas as intermediárias você tem que enviar pelo seu acervo. Na Justiça do Trabalho tem uma peculiaridade. Então, para o PJE da Justiça do Trabalho, existe uma peculiaridade. Qual é? A contestação ela tem que estar no sistema até antes da audiência. Não falo prazo, até antes. Então, o que isso significa? Que o advogado tem que subir a contestação com os documentos para o processo, para então ir à audiência. Chegou na audiência, se não tiver acordo, o processo vai continuar para a outra parte fazer a impugnação. Ok? Só que alguns advogados não gostam da ideia do autor ter acesso à contestação antes do prazo, antes da audiência. Até mesmo porque o autor ele pode desistir da ação até na hora da audiência. No mandado de citação, vem recomendando que a citação seja feita, o upload seja colocada no sistema até 1 hora antes da audiência. Isso não é uma obrigatoriedade, isso é uma recomendação. Recomenda-se que você cumpra a questão do prazo de 1 hora. Mas se você não conseguir por algum motivo, não tem problema. O importante é que seja juntado até antes da contestação. Então, nesse caso, o que pode acontecer? Às vezes o cliente vem um dia antes no seu escritório pedindo a defesa de um processo, alegando que tem uma audiência no dia seguinte. E se você for solicitar habilitação para somente então subir a contestação, pode acontecer de você não conseguir subir a contestação no prazo. Então, o que alguns advogados fazem? Eles vão lá em processo, outras ações, solicitar habilitação e no solicitar habilitação, o advogado já junta a contestação. Então, ele solicita habilitação contestando. Isso é permitido? Sim, isso é permitido também. Não é o tecnicamente correto, não é o mais aconselhável, mas isso é permitido sim. Então, você pode ir em processo, outras ações, solicitar habilitação e contestar. Ou então, você pode pedir a juntada da procuração, a liberação do sistema e depois que o processo aparecer no seu acervo, você entra no processo, como acabamos de fazer, vai aqui na aba Incluir petições e documento e adiciona a sua contestação com todos os documentos. Lembrando que as petições intermediárias devem ser enviadas para o processo através do seu acervo, nesta aba Incluir petições e documentos. Quando estávamos analisando
o processo novo processo e o processo novo processo incidental, nessa aba incluir petições e documento, havíamos comentado sobre esse botão sigiloso e havíamos dito que iríamos falar numa próxima oportunidade. Vamos entender um pouquinho mais o que é o botão sigiloso. Podem verificar que nós temos um botão sigiloso aqui em cima e temos um botão sigiloso aqui embaixo. Para cada um dos documentos juntados, você tem um botão sigiloso, ok? Então, para cada documento, você tem um botão sigiloso. O que é esse botão sigiloso? Na Justiça do Trabalho, o botão sigiloso ele é chamado de sigilo, mas as funcionalidades dele é exatamente a mesma. Ninguém sabe exatamente qual que é o conceito do sigiloso, mas a gente sabe para que ele serve. E para que ele serve? O que ele faz? Funciona da seguinte forma. Quando você marca esse botão sigiloso, significa que nem você, nem a outra parte e nem a secretaria tem acesso ao conteúdo deste documento. A única pessoa que consegue ter acesso é o juiz. E uma vez que você marca e protocola, significa que somente o juiz pode verificar aquele documento e somente o juiz pode desmarcar o botão de sigiloso. Então, uma vez que você marca, somente o juiz pode desmarcar. O sigiloso ele é muito diferente do segredo de justiça. Vamos abrir aqui a apresentaçãozinha. Ele é muito diferente do segredo de justiça. No segredo de justiça, funciona da seguinte forma. Ou você pede o segredo de justiça para o processo, ou para uma petição, ou para algum documento específico. Então, quando você pede o segredo de justiça, ele fica disponibilizado para as partes processuais, ok? Então, o autor e o réu eles têm acesso àquele documento, apenas terceiros que não conseguem visualizar aquele documento. Então, o segredo de justiça ele permite a visualização das partes. O sigilo não. O sigilo nem as partes no processo conseguem visualizar um documento com sigilo, somente o juiz tem esse poder. Então o sigilo ele é muito mais grave, ele é muito mais forte do que o segredo de justiça. No PJE do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é permitido você solicitar o sigilo ou o sigiloso, no caso para petições, para documentos, pode ser petição inicial, pode ser petição intermediária, não há restrições, então você pode marcar o sigiloso sempre quando você quiser. Na Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho, a Resolução 136, no seu artigo 29, ela diz o seguinte, que o sigilo é permitido apenas contestação, reconvenção e exceção. Então, na Justiça do Trabalho, o sigilo é permitido apenas para contestação, reconvenção e exceção. E é proibido o sigilo para as petições iniciais. Então, se você marcar o sigilo numa petição inicial, é considerado uma petição nem distribuída, como se ela nem existisse no sistema. Ok? Então, é permitido para contestação, reconvenção e exceção. Tem que tomar muito cuidado, porque antes da Resolução 136 não havia uma normativa que explicasse o que era e como deveria se comportar com as questões relacionadas ao sigilo. O que acontecia nesse caso? Os advogados marcavam sigilo na contestação, iam para a audiência inaugural, isso na Justiça do Trabalho. Pedia para desmarcar o sigilo, só que alguns juízes entendiam que, pelo fato de estar marcado o sigilo, a contestação não estava juntada no processo. Então, aplicava a revelia. Então, nós tivemos diversas revelias por causa da marcação do sigilo. Com a Resolução 136, ela veio normatizando quando se pode marcar o sigilo, que é apenas nestes 3 casos. Quando você marca o sigilo em qualquer hipótese que não seja uma dessas 3, é considerada petição não juntada. Então, você perde aquela petição, você perde aquela prova. Então, tem que tomar muito cuidado na Justiça do Trabalho, ok? No Tribunal de Justiça, não. No Tribunal de Justiça é permitido, tanto na petição inicial quanto nas petições intermediárias e para
qualquer documento. É recomendável apenas que vocês usem com parcimônia. Vocês vão utilizar o sigilo quando houver um interesse de que o juiz analise um determinado documento antes de ser liberado para outra parte. Tomem muito cuidado na utilização, por quê? Porque no TJ ainda não se normatizou o que acontece com a utilização do sigilo. E o juiz pode entender que é uma petição e um documento não juntado e você perder essa prova. Então, só utilize se realmente for necessário, ok? A Justiça do Trabalho, no artigo 29, ela diz o seguinte, que, além de ser permitido apenas para contestação, reconvenção e exceção, você deve justificar na petição que você marcou o sigilo os motivos pelo qual você marcou o sigilo e cabe ao juiz deferir ou não. Aí nós temos um segundo problema, que não traz parâmetros para o caso do indeferimento. Então, temos duas hipóteses. Uma, se o juiz indeferir o pedido, então você colocou na contestação, marcou o sigilo, e escreveu na contestação os motivos pelo qual você marcou o sigilo, como, por exemplo, para possibilitar um eventual acordo na audiência de conciliação. Se o juiz não concordar com essa sua argumentação e ele indeferir o sigilo, ele pode simplesmente desmarcar o sigilo. Desmarca o sigilo e o processo continua. Ou então o juiz pode considerar como uma petição e um documento não juntado. E em sendo uma contestação, o que pode acontecer? Revelia. Então você pode sofrer uma revelia pelo fato de ter marcado o sigilo e o juiz não tenha concordado com a sua argumentação. O Tribunal Superior do Trabalho, em uma decisão mais recente, ele entendeu que quando você marca o sigilo, voltar aqui no processo, quando você simplesmente marca o sigilo, mas você não justifica o porquê da marcação, então você se enquadrou no que eles chamam de erro sistêmico, ou seja, você não queria ter marcado o sigilo, mas você acabou marcando por algum erro. Então, isso é considerado um erro sistêmico. Então, neste caso em específico, cabe ao juiz desmarcar o sigilo e o processo continuar. Mas quando você justifica os motivos do sigilo, aí sim cabe ao juiz decidir ou não, e daí sim, neste caso, é possível que o juiz entenda que o sigilo não é devido e por isso é considerado petição não juntada e você acaba sofrendo uma revelia. Então tome muito cuidado com essa questão do sigilo. É recomendável nunca marcar sigilo para um eventual recurso. Por quê? Porque a secretaria pode não visualizar aquele documento e fazer o trânsito em julgado daquela decisão e eles, de repente, não verificam que você fez o recurso e daí o seu recurso não é recebido. Na Justiça do Trabalho, tem várias decisões nesse sentido, onde o recurso não é recebido justamente porque o advogado marcou o botão do sigilo. Então, só use o sigilo ou o sigiloso se ele for realmente necessário. Do contrário, ficou na dúvida, não marque o sigilo, não marque o sigiloso. Então, nós temos aqui uma petição com documentos, marcamos alguns sigilos, vamos clicar em assinar documentos, assinou o documento. E lembrando, sempre que você fizer um protocolo de uma petição ou documento, vá no processo, vai aqui na aba processo, clique em documento e verifique se a sua petição e documento se eles subiram para o processo. No nosso caso hipotético, verifica que você consegue visualizar a petição e documento, mas elas estão em vermelho. Por quê? Porque você marcou sigiloso. Então, você não consegue verificar o conteúdo dessa petição e desse documento. Por que você não consegue verificar? Porque ele está sigiloso. Então, o juiz vai analisar esse documento e ele concordando, ele despachando, obviamente ele vai remover o sigilo, até porque o sigilo não tem como ficar na petição e no documento durante todo o curso processual. Por quê? Porque senão a outra parte não vai ter o poder, não vai conseguir fazer a defesa naquele processo. Então, não vai existir o princípio do contraditório.
Então, o sigilo ele é mais momentâneo, para uma análise momentânea de uma determinada petição ou de um determinado documento, ao contrário do segredo de justiça. Então, se você quer que as pessoas não tenham acesso ao processo, é segredo de justiça. Se você quiser uma análise pontual, inicialmente do juiz, sem a outra parte ter acesso naquele momento, então, neste caso, é o sigilo.